A paz de Deus com todos. Olha aqui onde eu estou. Estou aqui no carro, meio frio, esperando a família fazer alguma coisa aqui do lado. Tem uma loja, estão ali. Aí me veio o desejo de compartilhar uma pequena reflexão, que é não se embaraçar com as coisas dessa vida. Tem muita gente se amarrando com coisa tão insignificante. Qualquer coisa que acontece no meio da congregação vira entre muitos notícias de primeira página. É no mínimo estranho, né? Parece que tem prazer de noticiar o que entristece. É como aqueles que fazem podcast para falar do fim do mundo por causa das guerras, né? A guerra da Ucrânia, Israel contra o Irã. Aí já um monte de gente fanática que fazem parte da teoria da conspiração, já começa o fim do mundo. Meu Deus, o fim do mundo já vem sendo falado há muitos anos, né? Imagine a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, o que não falaram? Imagine quando os Estados Unidos brigou com o Vietnã, em meados das décadas de 60, 70, né? Eu era pequeno naquela época, mas eu creio que já se falava até agora, é fim do mundo. Terceira Guerra Mundial, porque a Rússia, naquela época, União Soviética, né, ajudava os comunistas e os Estados Unidos, os capitalistas. Bom, e essas notícias, né, hoje com o advento da internet, ela se tornam mais fortes, se tornam mais contundentes. E o único jeito de nós escaparmos dessas aflições é não vendo, é não dando ouvidos a isso. E assim também é na área espiritual. Muita gente se dando bem, né? Ganhando dinheiro, se locupletando com a desgraça dos outros. Aí isso dá views, isso dá like, isso dá dinheiro. Como se a verdade, uns colocam assim, toda a verdade sobre isso, sobre aquilo, toda a verdade sobre fulano, sobre ciclano. Meu Deus, será que sabem mesmo toda a verdade? Outros, toda a verdade sobre os apóstolos, toda a verdade, toda a verdade, toda a verdade. Mas aquele que está no Senhor Jesus, ele não se embaraça com nada dessa vida. A fim de agradar aquele que o alistou para essa peleja, para esse combate. Como disse Paulo, bom combate. Oh, meus irmãos, eu sei que né, talvez alguns vão me criticar, vão por eu estar falando sobre essas coisas. Mas o melhor de tudo é fazer o que esses dias Deus preparou. Estive na região de Carapicuíba e eu mais dois irmãos, irmão Elias, irmão Joel, fomos visitar a família do irmão Eliseu lá em Itaquá. Irmãos, pensa numa alegria, num prazer, aleluia, de alma. Juntou-se ali a família do servo de Deus, que há pouco tempo atrás sofreu baque pela perda do chefe de família, nosso irmão, pai do Eliseu. E vejam que chegamos lá, a família estava lá,
nos alegramos muito. Por quê? Chegou uma mocidade lá, puseram os bancos, e para mim a maior alegria, cantamos hinos e o maior, assim, principal para eles ali não era buscar, sabe? Ninguém foi buscar saber o que vai acontecer o dia de amanhã. Ninguém foi lá querendo resposta, querendo ouvir SIC, RG, enfim, essas coisas, né? Foram em busca de falar de Jesus Cristo. Meu Deus, eu olhei aquela mocidade me trouxe uma alegria muito grande. Pela primeira vez na minha vida, nos reunimos e o maior interesse não era cada um saber de si próprio. Aleluia. Eles queriam entender, se aproximar mais, entender melhor o Evangelho. Fizeram perguntas construtivas e o Senhor deu a graça do servo de Deus que estava conosco ali, com todo amor, responder. Oramos a Deus, sentimos a presença de Deus no nosso coração, se abraçamos, choramos de alegria. Eu até comentei, santo Deus, que coisa linda. Ninguém saiu dizendo, Deus não falou comigo. Eu vim buscar, não, Deus não adivinhou a sua vida, né? Ou alguém. Não, ali foi em busca do conhecimento do verdadeiro evangelho, do santo evangelho. A mocidade fez perguntas, diversas perguntas a respeito da Bíblia, do que está no Novo, no Velho Testamento, enfim, foi muito gostoso. Não houve debate, não houve discussão, houve aceitação. Nosso querido irmão Joel, Deus deu a ele de explicar com amor, com carinho, bem devagar. E para nossa alegria, a mocidade saiu contente. Saiu contente. E enquanto nós estávamos ali, muitos se embaraçando com problemas de A ou B, com intrigas, com heresias. Heresias sempre houve, sempre haverá, desde o tempo dos Nicolaitas, né? Mas bem-aventurado aquele que não se embaraça com as coisas dessa vida. Se preocupar com as coisas de Deus não é fomentar discórdia, polêmica, o ódio, a discriminação, mas buscar as coisas de Deus, se envolver no amor de Deus, no entendimento, né? Se ajuntar para melhor, não em busca de fábulas que mais promovem heresias do que edificação de espírito. E eu estou feliz por isso. Eu senti de passar essa parte, né? E daqueles que entram no canal para ouvir um hino, para ouvir alguma coisa, eu senti de passar isso aí. Vamos fugir disso. Vamos. O que disse Paulo a Timóteo? Que levantariam no futuro homens perigosos, amantes de si mesmo. Ele não disse para bater de frente, ele falou, se afasta. Então, vamos nos afastar de confusões, vamos nos afastar de coisas que trazem um entretenimento horrível, que mais trazem mal-estar à alma do que edificação de espírito. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos guarde de todo mundo.